Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu sou pastor de adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nos últimos 2 cultos, os primeiros do ano, eu não estava aqui, estava lá na Amazônia, em Manaus, com a galera da nossa igreja, tendo um tempo muito, muito bom, com alguns missionários, com vocacionados do Brasil inteiro. Nós passamos por um período de treinamento lá. Também tive a oportunidade de levar a palavra na primeira igreja batista do Livramento, uma comunidade ribeirinha, perto de Manaus. Na semana que vem a gente vai ter um tempo aqui no culto para testemunhar um pouco a respeito do que a gente viveu lá. Os meninos que foram comigo vão estar aqui, a gente vai mostrar algumas fotos e tudo mais. Mas eu estou muito feliz de estar aqui é minha igreja, aqui é minha casa. Estou muito feliz de estar com vocês e estou surpreendido, porque acho que vários de vocês fizeram um compromisso de ano novo de chegar no horário do culto, porque hoje era 7 horas, a igreja já estava cheia. Continuem assim, firmes, tá? A gente gosta do culto começando com bastante gente já. Meus irmãos, eu estava nesses dias lá na Amazônia, orando a Deus, pedindo direcionamento a respeito de algumas coisas na minha vida, a respeito de algumas coisas no meu ministério e para a nossa rede também, a Rede Livres, e para o nosso culto da juventude da nossa igreja, dos jovens e dos adolescentes. E, bom, como vocês podem perceber, eu uso óculos, porque eu tenho astigmatismo e miopia. Eu uso menos do que eu deveria, e minha esposa está aqui, sabe disso, deveria usar bem mais. Mas eu também tenho uma outra doença no meu olho, o nome dela é ceratocone, é uma má formação na córnea, de uma forma bem resumida, e isso prejudica um pouco a forma com que eu vejo as coisas. E o óculos é uma das medidas corretivas que eu tenho que usar para enxergar melhor. E nesse tempo que eu estava lá na Amazônia, eu estava orando a Deus, pedindo algo, uma direção dele, e ele falou bem claro para mim que eu precisava limpar a lente da minha visão. Precisava de algumas medidas corretivas para enxergar além do que meus olhos podem ver, aquilo que ele queria fazer e aquilo que ele quer fazer na minha vida e também aqui na nossa igreja. E nesse tempo que nós teremos juntos hoje, eu quero falar disso, porque talvez você não tenha necessariamente uma doença física no olho, mas talvez tenha alguma coisa atrapalhando sua visão espiritual. E eu quero falar baseado num texto bíblico muito conhecido, talvez, da maioria de vocês, a respeito de como nós podemos melhorar a nossa visão, entender aquilo que Deus tem para nós. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do 1 ao 14, mas antes eu quero falar o principal. Como eu disse, o principal objetivo dessa noite, o que eu quero trazer para vocês, é uma visão a respeito de restauração. O nosso objetivo principal aqui essa noite é o mesmo que Ezequiel tinha ao escrever o livro dele. Porque o objetivo principal de Ezequiel ao escrever esse livro era lembrar ao povo a restauração da glória de Deus para um povo que tinha desprezado a Deus, tinha desprezado Deus perante as nações, mas era um povo que não entendia que o seu próprio bem-estar dependia da glória de Deus. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente esquece que o nosso bem-estar, o nosso bem-viver depende totalmente da glória de Deus. E era assim que o povo de Israel vivia. E um rápido contexto a respeito do que estava acontecendo antes da gente entrar no texto em si. Ezequiel estava falando para uma comunidade que foi tirada à força da sua terra. O povo de Israel foi arrancado à força de sua terra. E eles haviam rompido a sua fé com Deus. Eles não criam mais, não serviam mais, não adoravam mais. E ele, como porta-voz de Deus, um profeta levantado por Deus, ele traz profecias que revelam a reputação de um Deus santo. Um Deus santo, um Deus que é justo, um Deus cheio de glória e poder. As profecias de Ezequiel, durante todo o livro,
elas revelam esse caráter de Deus, um caráter santo. E isso está lá, a gente pode ler no Ezequiel 36, não precisa abrir, mas eu vou citar para vocês. O texto de Ezequiel 36, no versículo 22 e 23, diz assim: não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Esse era o contexto, um povo então tirado à força da sua terra, que não adorava mais, que estava com a sua visão totalmente embaçada e deturpada a respeito do Deus que eles diziam servir. E Deus está falando assim: olha, eu sou um Deus santo e eu faço as coisas, eu quero restaurar a casa de Israel. Mas não por causa de vocês, mas porque o meu nome é santo. E Ezequiel provavelmente tinha uns 30 anos quando ele foi chamado por Deus. E o chamado dele está lá em Ezequiel 1, passa por um momento que é imprescindível, e eu não posso continuar a palavra sem antes a gente ler isso. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir, você já abriu em Ezequiel 37. Ezequiel 1, versículo 26 diz assim, o título: A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura daí para cima, e desde a sua cintura daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esse não é o primeiro ponto, mas a gente não pode sair da introdução sem entender que qualquer tipo de visão, para onde Deus quer nos levar, qualquer coisa que a gente quer entender para o nosso ano, qualquer coisa que nós estamos buscando em oração a Deus, precisa começar com uma visão da glória dele. A visão da glória de Deus o texto fala, essa era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, eu caí com o rosto em terra e então ele ouviu a voz de quem falava. Quantos aqui querem ouvir o Senhor falar ao seu coração essa noite? Amém. Vamos tirar uns 30 segundinhos, um minutinho. Quero que você feche seus olhos mais uma vez. Sabe aquele dia que o céu está brilhante? Aquele dia que um arco se forma, resplandecente, reluzente. Aspectos da glória de Deus, a gente precisa aprender a contemplar isso. Sem isso, a gente nem precisa continuar. Senhor Jesus, de uma forma muito simples e muito sincera, a minha oração é que nessa noite nós possamos ter, nem que seja um vislumbre, uma pequena visão da Tua glória, Pai. Ainda que seja de forma simbólica, nós queremos prostrar o nosso rosto em terra diante da Tua glória, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode abrir seus olhos. Nós vamos ler Ezequiel 37. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão.
Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que eles vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém? Bom, então, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, veio sobre mim a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e levou a ele a um lugar, a ter uma visão a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo. Como eu falei, o meu objetivo nessa noite é que todos nós saiamos daqui vendo além do que os nossos olhos podem ver, vendo com a nossa visão direcionada para aquilo que Deus tem preparado para nós. E mais uma vez, o que Deus está preparando para o povo dele é que todos saibam que Ele é o Senhor. Esse é o nosso grande objetivo. Esse tem que ser o nosso grande desejo, a nossa grande visão de restaurar a glória de Deus na terra, para que todos saibam que Ele é o Senhor. E de uma forma muito simples, eu quero falar de 3 aspectos muito importantes, 3 medidas corretivas, assim vou chamar, para que nós possamos ter a nossa visão alinhada com a visão de Deus. A primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto diz respeito à ponderação. O versículo 3, você pode acompanhar aí comigo, diz assim, é Deus falando, né? Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. É interessante Deus começar a conversa dele com o profeta com essa pergunta, porque aparentemente pode até parecer uma pergunta de sim ou não, mas não é tão simples assim responder. Deus tomou a mão de Ezequiel, levou ele para uma visão de um vale cheio de ossos. Ele andava pelos ossos, eram ossos sequíssimos. O que ossos secos geralmente simbolizam para nós? Morte, né? Então, quando tem ossos secos, quer dizer que ali morreu alguém, um cadáver, né? Esqueleto, já era. E Ezequiel está lá nesse lugar de morte e Deus pergunta para ele: Senhor Deus, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E é interessante porque, se você for ver o versículo 11, a pergunta fica ainda mais difícil para nós respondermos, porque aqui a gente tem o que significavam esses ossos. E esses ossos significavam a casa de Israel. Lá no versículo 11 diz: esses ossos são toda a casa de Israel, ossos que estão secos, sem esperança, que foram exterminados. Dá para responder fácil essa pergunta? Não dá. E quando eu falo a respeito de ponderação como uma medida corretiva
para nós estarmos alinhados com aquilo que Deus tem para nós, é exatamente sobre isso. Ponderação, para quem não sabe, é a qualidade de quem age com reflexão. Ponderar é o ato de levar em conta, de considerar. Eu acho que ponderação é algo muito importante para nós, porque nós vivemos em um tempo do quê? De busca por perguntas e respostas rápidas. A gente quer saber logo o que significa, a gente quer resolver logo as coisas. O Google está aí, você digita qualquer coisa lá e você tem a resposta em questão de segundos. No YouTube hoje você aprende a fazer quase qualquer coisa em vídeos de 10 a 15 minutos, 5 minutos. Nós vivemos em um tempo onde nós buscamos respostas rápidas e fáceis de responder. Eu poderia até dizer que esse é um mal deste século, mas na verdade isso acontece há milhares de anos. Tem um personagem na Bíblia que ele é um desses que ponderava pouco antes de responder, e o nome dele é Pedro. Quem aqui já ouviu falar de Pedro na Bíblia? Ok, não é muita gente, mas eu vou falar para vocês quem é Pedro. Pedro, ele foi um discípulo direto de Cristo, apóstolo da igreja de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. E Pedro, vamos dizer que ele era um cara meio impulsivo, né? Uma hora ele falava para Jesus falava para Jesus, eu morreria por você. E um pouquinho depois ele falava, Jesus, eu vou matar por você. Uma hora ele falava, a boca dele era instrumento do Espírito para revelar que Jesus era filho de Deus. Outra hora a boca dele era instrumento de Satanás. Esse era Pedro, um cara muito impulsivo, que não limitava muito as suas ações. E tem um episódio que acontece com Pedro que eu acho muito interessante, lá em João, capítulo 21. Eu já ouvi uma pregação excelente do Felipe Breder sobre esse texto. E João 21, após Jesus ressuscitar, Pedro ter negado ele 3 vezes, Jesus vai ao encontro de Pedro e pergunta para ele, Pedro, você me ama? E aí Pedro fala, sim Senhor, você sabe que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. E aí na terceira vez Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Daí ele se chateia, porque ele já respondeu 2 vezes. Mas na terceira vez ele responde um pouquinho diferente, ele responde, Jesus, você sabe de todas as coisas, tudo sabes, e sabes que eu te amo. E essa era a resposta certa. Depois de talvez ponderar o que Jesus estava tentando realmente perguntar para ele, ele responde que Jesus sabia de todas as coisas, inclusive sabia que ele amava, mesmo em suas imperfeições. Um outro episódio que a Bíblia nos traz sobre a falta de ponderação que muitas vezes nós, como discípulos de Cristo, temos, está lá em João 9, quando Jesus e seus discípulos se encontram com um cego de nascença. Vou explicar muito rápido o que acontece. Existia uma crença dúbia na época que se uma pessoa nascesse cega, era por 3 motivos. Ou o pai pecou, ou a mãe pecou, ou ele pecou dentro do ventre da mãe dele. As pessoas criam nisso. E aí, quando eles se encontram com esse cego, os discípulos logo começam a questionar, Jesus, quem que pecou? Quem que pecou? Foi a mãe dele? Foi o pai dele? Foi ele mesmo que pecou? E aí Jesus responde, olha, nem a mãe, nem o pai e nem ele. Mas tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se revelasse através dele. E eu falo isso porque muitas vezes, na verdade exatamente essa pergunta que Deus faz para Ezequiel, é uma pergunta que muitas vezes a gente tenta responder muito rápido. Está lá num vale de ossos secos, você está andando por ali e aí Deus te pergunta, será que esses ossos podem reviver? É claro, Deus, claro. Tu és tudo poderoso, pode fazer todas as coisas. Ou a gente pode ser mais pessimista. Esses ossos aqui podem reviver? Difícil. Deus, acho que não, hein? É uma tendência nossa de querer respostas e dar respostas muito rápidas. E muitas vezes a gente não para ponderar, para analisar, para refletir exatamente qual é a situação que nós estamos diante. E sabe, ponderar também não é fazer nada.
Não é como se ele tivesse dado a resposta que agradasse todo mundo, tipo, tanto faz, Deus, você que sabe. Não foi essa a resposta que ele deu. Foi, Senhor Deus, tu o sabes. E essa é uma resposta que transmite uma confiança de alguém que ponderou e que conhecia Deus e sabia que aquilo ali poderia ser um desígnio de Deus. De tanto de acontecer ou não, a resposta dele mostra que era Deus quem poderia fazer o que ele quisesse. E muitas vezes nos nossos dias nós estamos tão corridos para dar respostas e fazer perguntas para Deus que a gente não para refletir a respeito das situações que estamos vivendo. Nós queremos responder sempre rápido, isso aqui pode. Não, não pode. E geralmente essas respostas rápidas, elas vêm carregadas ou de um extremo pessimismo ou de um otimismo irreal. Mas a verdade é que essa resposta, ela mostra que as coisas estão a cargo da vontade soberana de Deus e é isso. Não era pelo profeta. Deus não estava perguntando, você pode fazer esses ossos reviverem? Não era essa a pergunta. A pergunta é, esses ossos podem viver? E muitas vezes nós não conseguimos parar para enxergar a ação de Deus nas coisas da nossa vida, porque a gente quer ser rápido demais em responder. Nessa aplicação, a gente pode entender que nós precisamos ser mais ponderados ao buscar ver as coisas além do nosso alcance. Nós precisamos ser mais reflexivos, não de uma forma, como eu falei, não é uma forma irresponsável de, tanto faz, Deus sabe, ou, se Deus quiser Ele faz, eu não vou fazer minha parte. É uma resposta de alguém responsável, de alguém que analisou e ponderou, Deus, o Senhor o sabe. Porque Pedro estava respondendo, sim, sabe que eu te amo, sim, sabe que eu te amo, mas a resposta não era essa. A resposta não era essa. Ao limpar as nossas lentes, para nós termos uma boa visão a respeito das coisas que nos cercam, nós precisamos nos limpar de respostas rápidas, de um falso otimismo ou de um pessimismo exagerado. E a gente precisa confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, ponto final. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. E essa tem que ser a nossa confiança quando estamos em meio a um lugar de ossos secos, em meio a desafios, em meio a situações que para nós parecem ser irreais. Uma ponderação e uma reflexão. Isso aqui pode reviver? Eu não sei. Mas, Senhor Deus, o Senhor sabe e eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Amém? Então, a nossa primeira medida corretiva é a ponderação. A segunda, vem logo em seguida, é a obediência. Para aqueles que estão buscando uma visão correta, uma direção correta, buscando uma restauração em alguma área da sua vida, ou para todos nós como igreja, como ministério de jovens aqui, nós precisamos obedecer. E sabe, Deus, Ele dá uma ordem para Ezequiel, que aparentemente para nós é algo meio inútil. Olha só o que diz no versículo 4. Profetize para estes ossos, Profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Pera lá, né? Que coisa de maluco. Fala sério, se você visse uma pessoa parada no meio de um vale cheio de ossos, e essa pessoa vai estar ali profetizando, falando com ossos secos, dá para levar a sério? Dá para levar a sério? De verdade, eu ri lendo, imagina vendo. Eu não consigo segurar muito o riso às vezes, mas acho que não tem como, é coisa de maluco. Um pedido desse, fale com ossos secos no meio de um vale. Eu ia ficar, procurar se tinha alguém em volta até começar a falar. Mas
a gente pode ver nos versículos 7 e no versículo 10, não vou ler tudo, mas Ezequiel profetizou como havia sido ordenado. Nas duas vezes, profetizei como ele me havia ordenado. Não é fácil obedecer. Sinceramente, tem algumas situações que é muito difícil obedecer. Esses dias eu estava conversando com um adolescente nosso do Livres, e a gente estava falando a respeito de como as gerações mudam com o tempo. E uma coisa que a gente percebeu, eu espero que continue assim, em nome de Jesus, mas uma coisa que a gente percebeu no último retiro que a gente teve, é que praticamente a gente não teve nenhum problema de indisciplina. Glória a Deus, parabéns pessoal do Livres, todo mundo que foi no retiro. Mas assim, sabe aquela coisa do adolescente atentado, que taca fogo nas coisas, que passa pasta, e tudo aquela história que o pessoal mais velho de retiro já ouviu ou já fez, alguns? A gente não teve nada disso. A gente não teve nada disso. E aí a gente estava conversando sobre isso, e ele falou assim para mim, acho que adolescente não gosta de seguir regra. Eu falei, olha, talvez em uma outra época, ok, mas o que eu vejo hoje, que eles não têm problemas em seguir regras. Adolescente consegue seguir regra. Acho que a maior dificuldade para nós que lideramos, que estamos à frente disso, é que eles não querem regras difíceis. Esse é um ponto. E aí o jogo muda, porque seguir regras, ok, mas qual regra eles querem seguir? A mais fácil. A mais fácil, que dá menos trabalho, que dá menos transtorno. E esse é um problema, porque muitas vezes, se nós olharmos para algumas coisas que a Bíblia nos mostra, alguns textos, algumas coisas que Deus fala ao nosso coração, como uma regra a ser seguida, como um dever a ser seguido, puramente e só por isso, para nós vai ser muito difícil. Qualquer outra coisa vai parecer mais atrativa. Quando nós olhamos e Deus manda que nós profetizemos para ossos secos, não parece muito atrativo, não é mesmo? Não é muito convidativo obedecer a esse Deus. Tem uma outra história na Bíblia que eu gosto muito, está lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia conta a história de um homem chamado Noé. Quem aqui conhece Noé? Ou pela Bíblia, ou pelo filme, pelo menos. Mas outra história de maluco também. Deus chega para Noé, Deus viu que a terra os homens estavam corrompidos, estava todo mundo vivendo uma bagunça, nada certo, em pecado, e Deus resolve destruir tudo. Vou destruir tudo. Aí ele chega para esse homem, Noé, e fala assim, Noé, eu quero que você construa uma arca, um barco bem grande, eu vou mandar alguns casais de animais para entrar nessa arca junto com você e com sua família, e vai chegar todo mundo lá, constrói esse barco bem grande que eu vou destruir a terra com água. Quem aqui já assistiu o Todo-Poderoso 2, do Steve Carell? Os mais novos acho que não, mas... É tipo aquilo, tirando toda a parte herege e também o drama hollywoodiano, imagina se Deus chegasse para alguém hoje e falasse assim, eu quero destruir, embora ele já tenha falado que não vai fazer isso, quero destruir tudo com água, quero mandar um dilúvio, vai lá, acha um terreno aí, começa a construir um barco para colocar um casal de cada animal. Quem que ia olhar para isso e falar, vou agora, estou indo. Não é fácil. Obedecer não é fácil. Mas sabe, quando nós olhamos para a grande história, para a grande cena que está por trás de episódios de obediência, as coisas começam a ficar um pouco mais claras para nós. Porque no final do texto, embora talvez Ezequiel ainda nem soubesse disso, Deus está falando que ele vai restaurar a casa de Israel, e não é para benefício da casa de Israel, é para que o nome dele seja conhecido. Quando nós nos colocamos nesse lugar de entender que existe um propósito maior na obediência, um propósito para que o nome de Deus seja conhecido, para que a glória dele seja revelada aqui na terra, nós conseguimos então entender e esse processo de obedecer fica um pouco mais fácil. Eu falei para esse adolescente, eu falei, olha, não tem como eu te apresentar o Evangelho como um livro de regras, porque
assim ninguém vai querer. Mas quando você entende que existe um plano de Deus desde a criação do mundo, que passa pela queda, pela redenção do homem e para a glória dele eternamente, talvez a gente consiga entender e obedecer mais. Sabe, meus irmãos, nesses últimos dias que eu estava lá na Amazônia, eu tive a oportunidade de conversar e conhecer vários missionários, a maioria deles entre 18 e 28 anos, alguns tinham 30, mas a maioria entre 18 e 28, que é a minha idade. E esses homens e mulheres de Deus, em obediência por causa de uma palavra de Deus, abandonaram a vida que eles tinham e foram servir em um lugar remoto, um lugar de condições muito difíceis. Quem já esteve lá sabe como é que é. Condições muito difíceis, sinal de internet. Tadinha, minha esposa sofreu esses dias. Quem acompanhou sabe. A gente mal conseguia se falar, porque lá não pega sinal, a alimentação é diferente, tudo é diferente, mas em obediência, entendendo que há um propósito maior do que a vida deles mesmos. Há um propósito de glorificação do nome do Senhor aos povos não alcançados. Há um propósito de que o nome do Senhor seja conhecido em todas as nações e todas as pessoas. Por isso, esses jovens abandonaram tudo que tinham. E, mais uma vez, não é de uma forma irresponsável, igual a ponderação, que você fala, você que sabe, tanto faz. Não é que eles não tinham algo que valesse para eles. Muitos deixaram carreiras, muitos deixaram bens que já tinham conseguido, muitos deixaram status ministeriais que tinham alcançados, para ir lá. Para ir lá pregar numa igreja que tinha 10, 5, 3 pessoas, às vezes o culto era só os dois, a dupla de missionários. Mas em obediência eles foram porque entendiam que havia um propósito maior. A pergunta que eu nos faço hoje é, nós estamos realmente obedecendo aos mandamentos de Deus? Nós estamos sendo ponderados a ouvir aquilo que Ele fala aos nossos corações e certos em obedecê-lo porque é o que Ele quer e não porque é o que a gente quer? Sabe, e uma coisa que é importante da gente lembrar, a obediência não é barganha. Não é eu obedeço para Deus restaurar os ossos. Até então, Deus não tinha falado o que Ele queria fazer. Mas Ezequiel obedeceu. Por mais estranho que possa parecer, uma arca, um vale de ossos secos, nós precisamos obedecer. E nisso nós temos vi o horário agora. Nisso nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o próprio Jesus. Em João 6,38, Jesus diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em Filipenses 2,8, o texto diz que ele, Jesus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se você se lembra bem, Jesus no Getsemane, ele ora, se for possível, passa de mim este cálice, mas que faça o teu querer. E ele foi obediente até a morte de cruz, porque havia um plano maior a ser cumprido. Havia a glorificação de Deus para todos os povos. Se há um preço alto a ser pago em obediência, esse preço Jesus pagou. E se nós dizemos que o seguimos, vamos pagar também. Se nós acreditamos e confiamos que existe algo além dos nossos olhos, além daquilo que nós podemos ver, então, nós obedeceremos. Amém? Então, medidas corretivas, ponderação e obediência, amém? A terceira e última medida corretiva é poder do Espírito Santo. Eita Deus! A terceira coisa a gente considerar nesse episódio de Ezequiel é o poder do Espírito. Porque é claro que deve haver um esforço da nossa parte, ouvir a voz de Deus, obedecer aquilo que Ele está falando, mas tem coisa que só o Espírito faz. A gente lê o texto lá no começo, eu não vou ler de novo por causa do tempo,
Mas os ossos foram se juntando, começaram a aparecer tendões, ligamentos, começaram a aparecer carne, pele, mas ainda faltava alguma coisa. Ainda não era vida, ainda não tinha vida. Então, Deus ordena que Ezequiel profetize para o Espírito, que venha dos 4 cantos e sopre sobre aqueles corpos, trazendo fôlego de vida. O Espírito é vida. E uma pessoa que não vive debaixo do poder do Espírito Santo é uma pessoa que está sem vida. Uma igreja que não frutifica no Espírito não passa de uma estrutura de pele, tendões e ossos. Era necessário que os ossos se juntassem? Era. Era necessário que houvesse carne, pele, tendões? Era. Mas sem o Espírito, nada valeria. É somente quando o Espírito Santo está presente que nós nos tornamos aptos para realmente viver. Para realmente viver. Essa é a única base para que a esperança que aquele povo tinha pudesse ser realizada. Sem isso, sem o Espírito Santo, já era. Sem o Espírito Santo não ia adiantar. Porque o Espírito Santo, esse fôlego de vida, traz agora uma razão de viver para aquele povo. E eu não sei você, mas eu não quero viver sem uma razão. Eu não quero viver só por viver. Eu não quero estar aqui nos meus dias apenas sobrevivendo. Eu preciso desse fôlego de vida que só o Espírito pode nos dar. Eu preciso isso. A nossa igreja precisa de vida. A nossa igreja precisa do poder do Espírito Santo. Assim como esses ossos que estavam aqui se juntando, tomando forma, sem isso não existe grande exército. O grande exército que é formado dependia do sopro de vida do Espírito Santo. E é interessante o que a Bíblia nos diz sobre o derramamento do Espírito Santo, lá no livro de Atos. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão o quê? Minhas testemunhas. Em Atos 2:2, o Espírito Santo desce sobre aqueles discípulos e eles começam a testemunhar. Mas agora, Jesus está falando que eles iriam ser o quê? Minhas testemunhas, ok? O Espírito, então, nos habilita a testemunhar a respeito de Jesus. É isso que eu entendo do texto, né? Jesus fala que eles receberão o Espírito Santo e serão testemunhas. Então, o Espírito nos habilita a sermos testemunhas de Jesus, ok? Agora, quem é Jesus? Em Hebreus 1:3 tem uma definição de Jesus que eu acho maravilhosa. Diz que ele é o resplendor da glória de Deus. E lembra que eu falei lá no começo que o objetivo de Ezequiel, o objetivo da carta dele, era que a glória de Deus fosse restaurada na casa de Israel, para que o nome dele fosse conhecido, para que o santo nome dele fosse conhecido. Esse era o objetivo. Nós, quando recebemos poder do Espírito Santo, nos tornamos habilitados para sermos testemunhas do resplendor da glória de Deus aqui na terra. Meus irmãos, isso é poderoso demais. E sabe, o Espírito, ele é o Espírito que nos leva a olhar além do que os nossos olhos podem ver. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, eu decorei isso faz muito tempo. Paulo diz assim, que agora nós não olhamos a ninguém segundo os olhos da carne, mas sim segundo os olhos do Espírito. É o Espírito que nos habilita a olharmos um para os outros e não mais vemos pecadores, mas vemos testemunhas da glória de Deus. É o Espírito quem faz isso. E a pergunta que eu quero fazer para você agora nesse final é: o que você está vendo? Como está a sua visão para 2023? Como está a sua visão para os dias da sua vida? Quais são os seus grandes objetivos? O que Deus tem te mostrado? Qual resposta você tem dado para Ele? Você está obedecendo aquilo que o Senhor tem mandado você fazer? Existe uma história na Bíblia, e essa eu estou encerrando. Lucas capítulo 2. Se você quiser abrir, a gente vai lendo o versículo 22 mais 25, mas eu vou ler rápido. O texto diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel.
talvez ele esperava a mesma coisa que Ezequiel. Entenda, é um contexto bem diferente, mas ele estava esperando a consolação de Israel, a restauração da casa de Israel. Aí o texto fala, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido então por quem? Pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que salvação? A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O Espírito Santo veio sobre Simeão. Ele teve uma visão a respeito de quem era Jesus. Jesus, o restaurador da glória do povo dele. Um homem justo, piedoso, movido pelo Espírito. Assim como aqueles ossos, Simeão recebeu o fôlego de vida do Espírito e passou a ver as coisas através de olhos espirituais. Se você quer ver além do que seus olhos podem ver, você precisa de olhos espirituais. E este é o convite de Deus para todos nós, para que nesse início de ano, todos nós possamos ajustar as nossas lentes, possamos tomar essas medidas corretivas, sermos ponderados, sermos obedientes, mesmo que isso pareça uma loucura aos olhos humanos, e principalmente, sermos cheios do Espírito Santo. Porque para vermos com os olhos do Espírito Santo, experimentarmos a obra da glória de Deus aqui na terra, nós precisamos dele. E tudo isso é para manifestar a glória dele e ele ser conhecido. É esse tipo de vida que Deus tem para nós. É esse o tipo de vida que Deus tem para a igreja dele, uma igreja obediente, uma igreja ponderada, uma igreja que pensa antes de falar, uma igreja cheia do Espírito Santo, revelando a glória dele aqui na terra. E eu quero ser essa igreja. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu passei um pouco do tempo, eu peço perdão a vocês, mas eu queria que a gente tivesse um tempo agora de oração. Nós iremos cantar uma música que fala a respeito de rendição, de nos entregarmos a Deus e a sua vontade, de ouvirmos a voz dele, sermos ponderados com aquilo que o Senhor tem para nós, mas principalmente um clamor pela ação do Espírito Santo na nossa vida. A Lai ministrou aqui, talvez eu nem precisasse pregar, mas o que ela falou é a realidade daquilo que nós precisamos, de dias felizes. E os dias felizes talvez são os dias que estaremos no meio do vale e Deus irá olhar para nós e falar: profetiza ao Espírito. O meu sonho é que nós sejamos uma juventude, adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e principalmente obedientes à palavra do Senhor, obedientes àquilo que o Senhor tem nos dado. E esse é meu sonho para cada um de nós. E nesse momento, enquanto nós cantarmos, eu quero que você faça dessa canção uma oração ao Senhor, entregando tudo que você tem a Ele, confiando que Ele pode sim restaurar esses ossos, fazer de todos nós um grande exército, que marcha para a restauração da glória da casa de Israel e para que o nome de Jesus seja conhecido entre todos os povos. Amém?